Quando pensamos em inimigos e rivais do povo de Israel, logo nos vem à mente o povo cananeu. Mas você sabia que o povo cananeu se dividia em algumas tribos? Pelo menos 11 tribos cananeias são descritas no livro de Gênesis, no capítulo 10. E neste vídeo eu quero falar a respeito de uma das tribos cananeias mais importantes do povo cananeu. E este povo, ou esta tribo cananeia, era a tribo dos Jebuseus. Você já ouviu falar a respeito dos Jebuseus? Os Jebuseus eram uma das tribos cananeias mais antigas de Canaã, e neste vídeo vocês saberão tudo a respeito desta tribo. Quem era Jebus, afinal de contas? Deixem os seus likes, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo com outras pessoas que também têm curiosidades a respeito do povo cananeu. Os Jebuseus, em hebraico fenício Yebusim, eram, de acordo com os livros de Josué e Samuel da Bíblia hebraico-aramaica, uma tribo cananeia que habitava Jerusalém, chamada também de Jebus ou Yebus, literalmente significando lugar pisoteado. Antes da conquista iniciada por Josué, em Josué 11, verso 3, Josué 12, verso 10, e é concluída finalmente aí pelo rei Davi, 2 Samuel 5, versos 6 ao 10, e embora aí, no caso, o livro de Josué seja um dos mais antigos, nós também podemos ver em 1 Crônicas, no capítulo 11, verso 4, onde afirma que Jerusalém era conhecida como Jebus antes de muitos eventos. A identificação de Jebus com Jerusalém é às vezes aí contestada por alguns estudiosos. De acordo com algumas cronologias bíblicas, a cidade foi conquistada pelo rei Davi em 1003 a.C. Falando a respeito da identificação de Jebus. A identificação de Jebus com Jerusalém foi contestada e muitas das vezes é motivo de debate por alguns estudiosos, principalmente por Niels Peter Lemche, apoiando seu caso. Toda menção não bíblica de Jerusalém encontrada no Antigo Oriente Próximo se refere à cidade como Jerusalém. Um exemplo desses registros são as cartas de Amarna, várias das quais foram escritas pelo chefe de Jerusalém, Abdi-Ribá, e chamam Jerusalém de Urushalim. Isso por volta de 1330 a.C. Também nas cartas de Amarna é chamada de Bet Shalem, a casa de Shalem. O nome sumério-acadiano para Jerusalém, Urushalim, é etimologizado de várias maneiras para significar fundação do deus Shalim, do semítico iri, fundar, lançar uma pedra fundamental, e também de Shalim, o deus cananeu do sol poente e do mundo inferior, bem como da saúde e da perfeição. O especialista e estudioso Theophilus J. Pinchos observou uma referência de Iabuçu que ele interpretou como sendo uma forma antiga de Jebus em uma tábua de contrato que data aí do ano de 2200 a.C. para se referir à cidade de Jerusalém. Agora falando a respeito das origens étnicas dos antigos Jebuseus. A Bíblia hebraica contém o único texto antigo sobrevivente conhecido por usar o termo Yebusim ou Yebusi, Jebuseu, para descrever os habitantes anteriores aos israelitas de Jerusalém. De acordo com as gerações de Noé, em Gênesis capítulo 10, os Jebuseus são identificados como cananeus, listados em terceiro lugar entre os grupos cananeus, entre os hititas bíblicos e os amorreus. Antes dos estudos arqueológicos modernos, a maioria dos estudiosos bíblicos tinha a opinião de que os Jebuseus eram idênticos aos hititas, o que continua a ser o caso, embora menos. No entanto, uma visão cada vez mais popular, apresentada pela primeira vez por Eduard Lipinski, professor de estudos orientais e eslavos aí de Leuven, é que os Jebuseus, no caso, eles eram provavelmente uma tribo aí associada aos amoritas. Lipinski os identificou com o grupo conhecido como Yebusium,
em uma carta cuneiforme encontrada no arquivo de Mari, na Síria. Nas cartas de Amarna é feita a menção de que o rei contemporâneo de Jerusalém era chamado de Abdi-Ribá, que é um nome teofórico que invoca uma deusa urita chamada Repat. Isso implica que os jebuseus eram uritas, ou pelo menos estavam associados ou miscigenados aí com os uritas, e eram fortemente influenciados pela cultura urita ou eram dominados pelos Mariano, uma elite da classe guerreira. Além disso, o último rei jebuseu, Araúna, mencionado em 1 Crônicas 21:15, tinha um nome geralmente entendido como baseado no honorífico urita Ewir. Curiosamente, o especialista Richard Rees, ele mostra aí 4 nomes uritas na narrativa de conquista da Bíblia, aí, como Piram, rei de Yarmut, e Roham, rei de Hebron, em Josué 10:3, e Sessai e Talmai, filhos de Anak, em Josué 15, verso 14, com nomes baseados em nomes uritas. Em sua etnia e aparência física, aparentemente, os jebuseus, em seu início, eram bem similares aí aos outros grupos camíticos, provavelmente tendo tom de pele mais retinto, porém, ao se misturarem aí com grupos indo-europeus, como os próprios uritas, eles acabaram se miscigenando e tomando aí para si uma nova mistura, assim fazendo com que eles mudassem a sua aparência física, ficando, portanto, um pouco mais indo-europeus, ou seja, com um tom de pele mais claro. Os cananeus em si, no geral, se misturaram muito com outros grupos e com outros povos, tanto da descendência de Jafé quanto com os descendentes dos próprios semitas, ali ficando com uma aparência mista, por assim dizer. Agora falando a respeito da narrativa bíblica, a Bíblia hebraica aramaica descreve os jebuseus como habitando nas montanhas ao lado de Jerusalém em Números 13:29 e Josué 11, verso 3. Na narração da sarça ardente em Êxodo 3:18, a terra boa e larga que mana leite e mel, que foi prometida a Moisés como futuro lar dos hebreus oprimidos, incluía a terra dos jebuseus. De acordo com Josué 10, Adonisedec liderou uma confederação de jebuseus e as tribos das cidades vizinhas de Jarmut, Laquis, Eglon e Hebron contra Josué, mas foi derrotada aí e morta. No entanto, em Josué 15, verso 63, afirma que os judaítas, ou judeus, não conseguiram desalojar os jebuseus que estavam vivendo em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali como o povo de Judá. Juízes, capítulo 1, verso 21, retrata os jebuseus como continuando a habitar em Jerusalém, dentro do território ocupado pela tribo de Benjamim. De acordo com 2 Samuel, os jebuseus ainda tinham o controle de Jerusalém na época do rei Davi, mas Davi desejava assumir o controle da cidade. Compreensivelmente, os jebuseus contestaram sua tentativa de fazer isso, e como Jebus era a fortaleza mais forte de Canaã, eles se regozijaram de que até mesmo cegos e coxos poderiam resistir ao cerco de Davi. De acordo com a versão da história do texto massorético, Davi conseguiu conquistar a cidade por um ataque surpresa liderado por Joabe através dos túneis de abastecimento de água. Jerusalém não tem abastecimento natural de água, exceto pela fonte de Guiom. Desde sua descoberta no século XIX, o poço de Warem, parte de um sistema que conecta a fonte à cidade, tem sido citado como evidência da plausibilidade de tal linha de ataque. O relato em 1 Crônicas 11, verso 5, menciona a vantagem de um ataque rápido, mas não menciona o uso dos poços de água, e de acordo com muitos estudiosos textuais, a afirmação do texto massorético poderia simplesmente estar ali escrita ali equivocadamente, ou seria basicamente um erro de um escriba. A respeito das perspectivas rabínicas clássicas. De acordo com a literatura rabínica clássica, os jebuseus derivaram o seu nome da cidade de Jebus, a antiga Jerusalém, que eles habitavam. Essas fontes rabínicas também argumentaram que, como parte do preço da compra de Abraão da caverna dos patriarcas, a caverna de Macpela, que ficava
No território dos jebuseus, os jebuseus fizeram Abraão conceder-lhes um pacto de que seus descendentes não tomariam o controle de Jebus contra a vontade dos jebuseus, e então os jebuseus gravaram o pacto em bronze. As fontes afirmam que a presença das estátuas de bronze é o motivo pela qual os israelitas não foram capazes de conquistar a cidade durante a campanha de Josué. Agora falando a respeito da linguagem, a língua que os antigos jebuseus falavam. Os antigos jebuseus, por serem cananeus, falavam uma língua cananeia, isto é, muito provavelmente falavam aí a língua fenícia, o antigo cananeu, e também, muito provavelmente, falavam também a língua urita. O patriarca ancestral dos jebuseus era Jebus ou Iebus. Iebus, no caso, era filho de ninguém menos, ninguém mais que Canaã, e portanto eles eram descendentes de cananeus e originalmente eram cananeus, e irmãos de vários outros grupos aí, como os sidônios, fenícios, hititas, e também aí os girgazeus, os eveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os zemareus e também os ramateus. Eram todos estes irmãos dos jebuseus. Agora falando a respeito da religiosidade dos jebuseus. Os jebuseus, por serem cananeus, eles eram adeptos aí da religião cananeia e do panteão de deuses cananeus, isto é, Baal, Astarote, Ista, entre várias outras divindades faziam parte ali do seu panteão, e eles eram politeístas em suas crenças, ou isto é, acreditavam em várias e várias divindades. Muitos acreditam que a divindade cananeia, Shalim, era a principal divindade adorada aí pelos jebuseus, por conta da cidade de Jebus ou Iebus, que era a cidade de Shalim, Urushalim, a cidade de Shalim. A cidade de Urushalim é nada mais nada menos do que a cidade de Jerusalém, que foi fundada aí pelos cananeus na antiguidade. Agora escrevam aqui nos comentários o que vocês conheciam a respeito desta tribo cananeia antiga. Eu quero saber a opinião de todos vocês aqui nos comentários. Um abraço, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.